Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Libra, da linha The Oris of the Constellations pela Toy Point, empresa third party que faz itens que se parecem com Cavaleiros do Zodíaco. Esse item aqui, por exemplo, não é o Doku, é o somente Libra. Então a gente não pode dizer que é uma empresa pirata porque ela não pirateia nada. Elas fazem seus próprios itens e, inclusive, a Toy Point costuma aparecer em eventos mostrando seus itens, já que não foge de licenciamento ou nada do tipo. Porém, a gente sabe que isso aqui é baseado totalmente em Cavaleiro do Zodíaco. Dessa vez a gente vai ver o Libra, a gente pode chamar de Doku de Libra, é totalmente inspirado nele, ele até se parece, e vamos ver. Para quem chegou agora, esse item aqui ele não existe. Nenhuma obra, nenhum anime, nem nada. São itens que fanfic. Mas a coleção é linda demais e complementa a linha Cloth Myth. E vamos dar uma olhada aqui na caixa. Padrão, mesmo layout de sempre. Tá aqui a figure lindíssima. O object é incrível também. E aqui, aí vem coisa pra caramba. Inclusive essas espadas aqui são coisa de doido. Aí todas as faces que acompanham a figure. Rapaz, vai ter pose para fazer com isso aqui, porque parece que dá para fazer várias formas. Dá para apresentar ele de várias formas. E é isso que a gente vai ver. Vamos deslacrar aqui. Esse item aqui eu peguei direto do AliExpress. A loja que eu peguei esse item aqui está na descrição. Aí você chama o vendedor lá no chat, avisa que veio por Dioramas Reviews, que ele vai te ajudar aí na compra. E aí não vai ficar tão caro assim o item. Então, vamos lá. Uma quantidade enorme de blister. Vem aqui base e haste. O manual que a gente vai precisar, tá até grosso esse manual aqui. E vamos ver os blisters aqui. Deixa eu organizar. Eita, que são muitos blisters para mostrar aqui. Vamos começar aqui com o primeiro, que tem o boneco e o object. Então esse blister aqui é somente para o object e o boneco. Ó, não se parece tanto com o Doku não. Vamos lá. Mas essa é a intenção. Aqui com a armadura, esse blister aqui com a armadura. Tá completinho aqui, né? A parte dos membros superiores, inferiores, o tronco. Tá aqui. E aí nesse blister, algumas armas. Lança, né? Nem mais tridente. Troca um pouquinho, né, galera? Vai trocar um pouquinho. Não é para ser totalmente fiel ao Doku de Libra. Então, ao invés de tridente, aqui é lança. E isso aqui eu não sei nem o que é. Umas armas diferentes. Inclusive essas espadas aqui. Isso aqui eu tô um pouquinho impressionado. Essa é aquela espada de RPG grandona. Espada de duas mãos. No caso aqui é de uma mão só. Pô, incrível. Os pés estão aqui, as faces, mãos. Eu vou tirar do blister para a gente olhar melhor cada pecinha dessa daqui. Então vamos lá. E vamos ver tudo que acompanha a figure, galera. Vamos começar aqui com o manual, que é parecido com os demais. E aí aqui está a montagem do personagem e do object. Aqui tudo que acompanha a figure. Ó. E aí, um destaque para um segundo manual, exatamente, isso aqui eu tive que estudar, dei uma estudada aqui agora para poder entender como essa figura funciona, que é diferente de todas as outras. Então eu quero até mostrar isso para vocês direitinho, porque aí é mais complexo. Aqui tá as armas, não são 12, já vou explicar melhor, mas ela tem várias funções. Ó, por exemplo, aqui o escudo tem como colocar algumas armas escondida no escudo. Ó, interessante aqui a arma. E dá para botar também a barra dupla aqui dentro do escudo. E aí tem as espadas aqui de mão, de uma mão, e elas
se transforma em uma espada de 2 mãos. E aí tem até o apoio aqui da haste. Olha que maneiro, vai ficar grandona a espada de 2 mãos, ó. Pra tu ver, até transformação nas espadas tem. E aqui tem uma forma a forma da asa, e aí você tem como trocar e deixar, ao invés de asa, colocar a espada e o escudo no ombro. E aí, ó, uma das 3 variações que dá para colocar figure. Com asa, com a espada aqui no ombro, ou 2 escudos no ombro. Dá para botar até as lanças no ombro. É loucura, dá para fazer muita coisa com isso aqui, galera. Aí, ó, o escudo aqui com as armas escondidas, recolhidas no caso. Pô, muito interessante. E aí vamos ver as peças aqui. Tá aqui o Object. Pô, olha o tamanho disso aqui, é loucura, galera. É loucura isso aqui, pô. Tu é doido, bicho. É muito grande, rapaz. Isso aqui vai ficar um monstro, isso aqui montado. E eu vou montar o Object aqui ainda nesse vídeo. Tá aqui algumas peças que eu deixei reservadas aqui, que não dá para botar, espalhar tudo aqui, que é muita coisa. E aqui parece que aí a peça para ampliar o ombro, para colocar algumas peças. Esse daqui é a ponta da espada dupla. E aí tem umas pecinhas aqui que a gente vai saber para onde que vai. E a armadura está aqui, ainda no blister. Quando eu for montar, eu vou montar pegando peça por peça para a gente ver os adornos, a qualidade da pintura e tudo mais, do jeito que a gente sempre faz aqui no Toy Point. E aí as armas, ao mesmo tempo que é magnífica, espetacular, coisa de outro mundo, ainda assim são decepcionantes. Ou não, depende do teu ponto de vista. O que acontece? Não são as armas tradicionais de Libra. Eu acho que por conta de direitos autorais e tudo mais. E é algo que eu nem vou reclamar, porque eles têm total liberdade criativa por estar inventando um item. Eu sei que é baseado no Cavaleiro de Libra, mas tem liberdade criativa. E como não são as armas tradicionais, tem algumas aqui que são bem diferentes. Vamos começar com isso daqui é a obra de arte. As 2 espadas. Isso aqui é incrível. E ainda mais pelo que se transforma. Temos aqui estilo fogo e estilo água. O effect é o mesmo, só troca a cor. E isso aqui para mim é excelente. Essas 2 armas aqui são de plástico, assim como tem que ser, né, por conta do peso e tudo mais. E incrível, aí ela vira uma só. A gente vai fazer essa transformação. A espada é incrível e o Cavaleiro Doku de Libra tem as espadas mesmo, então tá top. Aí o que eu achei, por exemplo, estranho é essa daqui, ó, mais 2 espadas, só que 2 espadas pequenininhas. Então, aqui já é coisa inventada deles. Eu achei muito bonitinha, mas... E é de metal, essa aqui é de metal, que é pequenininha, de metal, dá pra ser de metal mesmo. Então tem essas 2 espadas aqui que são lindas, mas que eu achei desnecessário por já ter 2 espadas aqui. Vem aqui as 2 lanças, não é tridente igual a do Cavaleiro de Libra, do Doku de Libra, no caso. Então, mas isso daqui ainda é top porque, de fato, o Doku de Libra ainda tem lança. Então isso daqui ainda é maneiro pra caramba. E aí vem isso daqui, que eu não sei o que diabo é isso daqui. É o nome dessa arma. Se você souber, avisa aí. Mas é um tipo de lança em vez de corte, é de pancada mesmo. Né? E isso daqui é de metal, essas pontinhas aqui. Assim como a ponta da lança também é de metal e o cabo é de plástico. E aí não é um par, é uma só. Então não dá para distribuir entre os 12 Cavaleiros de Ouro armas iguais. A outra arma que vem é a barra dupla. Isso aqui é legal, mas só vem uma. A parte aqui de metal é as pontas. E a corrente é de metal. E além dos escudos também. Isso aqui tinha que vir. É obrigatório. Muito top. Então quais armas que no caso faltaram? A barra tripla e a tonfá. Não veio. E no caso aqui, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 armas. Mas essa e essa daqui não é dupla. Se viesse dupla, iria ser 12 armas. Mas não sei por que não é. Então, tipo assim, as armas são espetacular, coisa de outro nível. Para mim, as armas são até melhores e mais bonitas que a do Doku. Porém, é um pouquinho decepcionante que não é totalmente igual.
Mas como eu disse, não é algo que eu vou reclamar por conta da liberdade criativa. E aí vem aqui as mãos, mãos abertas, mãos flexionadas, mãos para segurar a arma e as mãos fechadas, além das mãos nuas que está na figure. E aí vem aqui a haste, que você pode usar para a figure ou para a espada, trocando esse pininho aqui. Que aí você apoia a espada aqui. Que é óbvio que o personagem não vai segurar o peso da espada, mesmo sendo de plástico. Cabelinho para usar o elmo, tá aqui. E aí vamos ver as faces. Começando aqui com range nos dentes. O personagem é até que legal, não se parece tanto com o Doku, mas ainda lembra, porém é diferente, é diferente. Bonito, gostei. Olhos fechados, a boquinha tá meio coisadinha. Expressão de ataque, tá muito boa, bem pintada. Os traços estão bonitos. E essa face aqui fazendo alusão ao Doku de Libra mesmo, quando o Shiryu fala sobre a armadura de Libra, e aí aparece lá o personagem com as faces sombrias. Então isso aqui combina bastante. Legal. E tá aqui o personagem, o Kleber de Libra. Mas ele lembra um pouquinho o Doku, sim. Só que os cabelos estão bem escuros. Isso é legal que os cabelos dele, as faces, os personagens é bem diferente um do outro. E cada um traz um pouquinho de personalidade. Esse aqui tá com uma personalidade única. Cabelinho pra cima, e a franjazinha caindo aqui. Eu gostei. Gostei aqui do que fizeram com esse personagem. Gostei, legal. E aí o corpo que é a mesma coisa. Aí, esse aqui solta à toa. Mas ó, tem um movimentozinho aqui. Aparentemente está bem rígido. Aparentemente está bem rígido. Aqui não é tão rígido assim como todos os outros, mas parece que está muito bom. O corpo a gente já desbravou esse corpo todo aqui. Lá ele nos outros reviews, então é algo que a gente já conhece. O que a gente vai fazer agora? Montar a figure, e eu vou precisar, óbvio, do manual, que é loucura esse item aqui. É loucura, dá para montar de várias formas. O que eu vou fazer, galera? Eu vou montar de uma forma aqui só, e pra gente ver como é que fica, e aí eu vou fazer um take de pose especial com tudo que dá para fazer com ele. Porque senão eu vou ficar montando aqui, remontando e montando e remontando o dia inteiro. Vai ter 2 horas de vídeo. Então eu vou montar de uma forma aqui, acho que é a mais clássica, a mais padrão aqui que recomenda, e aí o restante a gente faz no take de pose. Vamos lá? Será que a montagem é normal aqui? Até a primeira parte? Vamos ver. Vamos começar com a coxa, lembrando que a pintura é aquele espelhado. Muito bonito. Os adornos aqui. Eu vou fazer uma comparação depois com o Doku de Libra, mas a gente vê que os adornos são totalmente diferentes. A canela, bonita. Eu acho que mais vai se parecer que, às vezes, algumas armaduras eles parecem que é de fato do signo que é o personagem. Eu acho que aqui na armadura de Libra, eu acho que o mais característico mesmo são as armas, né? O escudo em si. E tá aí. Montagem fácil. O joelho, bonito. Uma montagem bem fácil. E ficou bonito aqui. Vou vir com a outra perna montada. As 2 pernas montadas e bem bonita. Nenhum problema de pintura até então. Só minhas digitais que fica ali. Mas aí os detalhes bonitos. A bota, sim, parece com a armadura clássica, que é aquela bota meio pontuda. E tem um detalhe legal aqui, ó. Parece com um adorno aqui do joelho. Bonito que é a bota. Então vamos para os braços. Protetor de bíceps. Bonito.
bem pintado. Ó, vem até aqui só. Ó, protetor de antebraço, a gente já vê algo legal aqui, que ele já vem, ele completinho, sem o encaixe para o escudo. Aí se você quiser colocar o escudo, tem que tirar essa parte aqui. E aí encaixa o escudo. Mas vamos deixar a princípio sem, para a gente ver como é que fica. E aí é dessa forma aqui. Maneiro. Protetor de punho, eu já vou deixar a mãozinha para segurar a arma, que a gente vai colocar algumas armas na mão dele. E vamos ver se encaixa aqui como é que tá. Tudo bem fácil. E os dois braços montados. Olha como é que o IX Metal ficou bonito. O IX Metal na Toy Point é magnífico. Aí, muito top. Sem os escudos até então. E aí vamos continuar com o abdômen aqui. Olha como é que é. Bonito. Adorno bonito. Lembrando que tem que tirar esse peitoral aqui, ó. E já vou tirar a cabeça também, para não atrapalhar a gente. Isso aqui é nas costas. E abaixa. Maravilhoso! Peitoral. Ó, a característica do peitoral de Libra permanece aqui, que é esse círculo na frente, no meio. Então manteve aqui. Isso é legal, faz lembrar mesmo a armadura de Libra. E vamos tirar aqui. Lembrando que é dessa forma que encaixa. E fica bonito dessa forma, até mais fácil de montar. E não fica aquela dobradiça. Fica bem mais bonito assim. Ó, combinou. E tá aqui o cinturão, ele é bem bonito. No caso da armadura clássica, o cinturão é a lança. Mas aqui não tem nada a ver uma com a outra, não. É uma curiosidade que eu gostaria de mencionar para vocês, que aqui no caso está diferente. Então tá aí, mas de qualquer forma é muito bonito, mas é bem diferente aí do clássico. Vamos montar ele aqui agora. Pronto. Colocar o pino. E voltar com a parte da frente, que tá com essa pedra aqui verde, bonita. Maneiro. E tá aqui a ombreira. Essa peça aqui tá muito maneiro. Parece aqueles tigres chineses, que a besta. No caso, isso aqui ficou espetacular e faz muita menção ao Doku. Essa ombreira tá magnífica. É apenas uma peça só, nenhuma articulação da armadura mesmo. Mas isso aqui tá lindo demais. Deu bastante personalidade aqui a armadura. E o encaixe é igual aquele estilo do Shun. Rapaz, difícil de colocar aqui, hein? Foi. E articula bem? Articula nada. Apesar que faz articulação aqui do... Até que se move bem porque vai junto com o ombro. Então não tem limitação. É boa. Vamos vir com a outra. Aí, ó. Maneiro, ó. Ficou bonito. Com essa ombreira aqui. Nó! Praticamente montado. Agora a gente vai montar a asa. Tem que montar ela. A gente vai pegar esses itens aqui que tá no blister. Essa aqui é a asa. Aí. E aí para montar a gente tem que tirar, se você for usar do modo asa, tem que tirar as armas aqui. E aí você pega essa aqui da barra dupla, coloca no final. Olha, bem difícil de encaixar, mas foi. Esse bastão doido aqui, que tira onde? Tira daqui. E aí no meio... Pronto. E aí a lança aqui.
Opa, isso aqui foi mais fácil? Foi. E aí vai ficar dessa forma aqui. Ó, tá aí os dois lados das asas montados. E a gente vai pegar aqui, que tá no blister, o que seria o encaixe. Tem lado? Não. E aí encaixa aqui. E o outro lado aqui. Difícil encaixe, mas vai com calma para não quebrar. Rapaz, dá medo disso aqui quebrar, hein? Eu apoiei isso aqui na mesa, essa pontinha aqui, e empurrei. Porque vou dar um medinho de quebrar isso aqui. É doido? E aí, asa legal. Pro Libra é legal. E já encaixa aqui. Cadê o clique? Pronto. Clique. Caramba, tá ficando magnífico. Deixando já aqui meio que montado. Ó. Isso tá muito magnífico. E aí a gente iria colocar com o escudo. Vou tirar aqui já para colocar o escudo. Como é que faz? Ah, não. É aqui mesmo que encaixa. Olha. Que loucura. Tem que empurrar essa pecinha aqui, ó. Olha lá. Eita, nós. Maneiro, hein? E aí tem que puxar isso aqui, ó. Também, para deixar o pino menor, ó. Viu como é que tem que olhar manual? Toy Point é sinistro. E aí encaixa aqui. Agora sim. E devolve esse item para cá. Eita! Vamos vir com o outro montado. E olha como é que tá bonito esse item aqui. Que loucura, galera. Eu achei que ele ficou um pouquinho pescoçudo. Deixa eu ver se é impressão minha. É, ficou um pouquinho pescoçudo. Mas nada demais. Vamos lá e montar aqui, ó, o capacete nele. Vamos ver esse capacete. Ó, maneiro. Bonito aqui, cara. E isso daqui? Sei não, hein? Mas é bonito. É porque a quinta série não deixa apreciar direito. Vamos lá, galera. Que loucura. Vamos usar o cabelinho aqui pro elmo. Tive que desmontar a orelhinha. Igual o Doku da Bandai. E olha, essa parte aqui é bonita, ó. Maneiro. Pô, ficou muito bom isso daqui. E agora, para finalizar a montagem, cara, não tem como. Toy Point é Toy Point. E tá aí o resultado. Tu é doido, bicho! Olha isso, galera! É aquele negócio, cada vez que aparece um Toy Point aqui, eu falo que tá mais bonito que o outro. Esse aqui realmente tá espetacular. Achei de fato que ele ficou um pouquinho pescoçudo. Acho que é porque não tem cabelo. Mechas aqui por baixo. E a gola tá baixa também. Mas, mano, tá incrível. E acho que o que mais chama atenção é colocar as espadas na mão dele aqui. Deixa eu tentar colocar isso aqui sem... Rapaz, peraí. Galera. Como é que eu vou expor isso aqui, bicho? Olha isso. Peraí que... A mão aqui. Mano. Tu é doido, bicho. Tem uma foto que ele fica cruzando as armas assim. Mano, olha que espetacular isso daqui.
Rapaz. Aí eu tô incrédulo. E a mão tá segurando bem aqui a arma. É um pouquinho pesado, de fato. Não tem como. Algumas poses o braço vai cair, mas eu não achei tão pesado assim não. Pelo que é, ainda tá aguentando algumas certas poses. Ó, ele tá conseguindo manter algumas poses aí com a arma levantada. E isso é incrível. O pino que não tá aguentando tão bem essa mão aqui. Apesar que eu tô manipulando. Ó, aí. Tá segurando bem. Eu vou fazer mais testes no take de pose. Então, eu vou fazer o take de pose e aí eu falo pra vocês como é que foi com essas armas aqui. Se ele se comportou bem. Mas, olha, isso aqui é incrível. As espadas realmente trouxe um charme a mais para a figure que vai ter que expor com essas espadas duplas aqui. Não tem como. E galera, antes de ir pro take de pose, tem algumas funcionalidades aqui que se eu fizer só um take de pose vocês não vão conseguir ver. Então resolvi aqui fazer mostrando para vocês. Primeiramente, antes de desfazê-la, tem como colocar as espadas nas costas também. Pegando esse pino aqui que estava na caixa, a gente vai cruzar elas. E aí, tem esse pino aqui nas costas que dá para remover. Consegui tirar o pininho. E aí você consegue, ó, colocar mais coisas aqui nas costas. Lá ele, ó. Eita, Jan! Mano, é muita coisa legal, muita configuração legal que dá pra fazer. Até saiu o escudo aqui. Deixa eu botar. Nossa, mano, ficou muito irado. Nossa, lá, ó. Eita, ficou iradíssimo, cara. Oh, que maneiro. Ó. Detalhado demais, cara. Incrível! E aí, vamos tirar as espadas aqui para ver outra configuração. E para isso, a gente vai precisar tirar as asas. Vamos tirar essas daqui. E aí vamos pegar essas pecinhas aqui que está no blister. E aí vamos encaixá-las aqui no lugar onde seria as asas. Pronto, devolvemos aqui. E aí tem que colocar o pininho aqui também. Ó, e aí é articulado. E aí, uma das coisas que dá para colocar aqui é o escudo. Espera aí. Tem que ter esse pino aqui, do escudo. E aí coloca aqui. Eita, engenharia. E a gente consegue colocar a espada ali também. Que é a espada... a maior zona, que a gente vai juntar essas duas agora. Vamos tirar essa parte aqui triangular. Aí, desse lado também, tira a ponta e tira o effect. Mesma coisa do outro lado. As duas estão dessa forma. Aí vai tirar aqui, separar essa parte aqui, devagar para não arranhar. É que eu tô usando isso aqui porque eu não tenho unha, galera, mas evitem fazer isso. Pera aí. Aí, esse no caso saiu com a empunhadura e esse aqui não vai sair com a empunhadura. Eita ferro, que complexidade. Aí junta aqui e aí pega essa pontinha que tá no blister e junta as duas partes e aí virou o espadão sinistrão grandão. Ah, para botar o espadão recolhido, você tem que colocar isso daqui. Que vai ter esse pino aqui, ó. E aí coloca o espadão aqui desse lado. Eita, nós. Aí, galera, ó, uma outra configuração para vocês. Aqui eu tô mexendo mais no básico. E com essas configurações que eu fiz, dá para fazer vários jeitos. Dá para colocar as lanças aqui. Enfim,
vai fazer muita coisa. Inclusive, usar a espada nas duas mãos aqui, que eu vou fazer uma pose com ele dessa forma. E aí eu vou mostrar para vocês no take de pose o que dá para fazer com esse item aqui, apesar que eu não vou conseguir mostrar tudo, mas vou tentar para vocês mostrar o que eu consegui fazer aqui de criativo. Tá? Então vamos lá para o take de pose. Tá aí, galera, fazer um take aqui para falar do Object. Na Toy Point é obrigatório falar do Object, porque tem muita gente que compra só para montar isso daqui. Então tem que ter um take especial aqui falando sim do Object, que
é uma obra de arte, não tem como. Ó, pegando ele de pertinho para mostrar para vocês, o elmo tá aqui mesmo, mas coloquei uma peça frontal extra que estava na caixa para poder fechar o elmo. A peça que vai no cavaleiro está aqui. E aí a canela e o antebraço está aqui, junto com o joelho. O peitoral está aqui mesmo no lugar. Aqui está o saiote lateral e o frontal e o traseiro estão desse lado aqui. O traseiro está ali atrás. As ombreiras estão aqui. A coxa e o protetor de bíceps estão aqui dentro. O escudo está aqui. As espadinhas estão aqui também. A asa está ali atrás. E é um espetáculo que tu é doido, bicho. E o que é incrível é que ele cara, não solta nada. O Object da Bandai, quem tem aí o Object da Bandai sabe que o tridente fica caindo toda hora, o tridente não encaixa direito. Os do Object da Bandai, de vez em quando, tem uma pecinha, um Object ou outro que não tem um encaixe muito bom. Ó, a parte de trás aqui como é que é, saiu a espada aqui, que não fica presa. Olha a parte de trás. Muito lindo, galera, muito lindo. Tu é doido. Object, obra de arte, e é isso. Espetacular. O que vocês acharam? E galera, vamos para um pequeno comparativo aqui, até porque são itens completamente diferentes, são personagens diferentes, são armaduras completamente diferentes, então acho que cabe somente aqui um comparativo colocando um do lado do outro para você ver a diferença de armadura, até porque foi uma das inspirações, foi o Doco de Libra. Mas é óbvio que a inspiração maior é o Doco de Libra Soul of Gold, que no caso eu não tenho aqui na minha coleção para poder mostrar para vocês, mas de qualquer forma fica uma foto aí para você ter noção da comparação. Eu vou fazer alguns testes aqui, eu acho que vai ser interessante, que é a troca de faces, tentar colocar o Doco aqui nessa armadura para a gente fazer esses testes aí e ver se dá, o que dá para fazer. Segura aí. E olha esse custom aqui. Deu para colocar o Doco clássico nesse elmo. Não está muito bem encaixado. Pode ver que a testa ali está muito para baixo, teria que ficar mais para cima. Isso é por conta dos pinos. Mas se fizer um custom destrutivo na parte interna do rosto do Doco, dá para encaixar melhor. É porque eu não vou fazer isso porque não é essa a intenção. Aí eu não vou destruir o pino, porque aí depois para colocar de novo no lugar não vou conseguir. E aí o cabelo usei no tal do próprio ali do Toy Point mesmo. É só para poder simbolizar aqui para vocês. Essas mechas não estão encaixadas direito, tá até caída. Tá caída aqui. Só tá apoiada só, qualquer coisa que mexer vai cair. Mas dá para fazer algo legal se você dá uma mexida ali nos pinos. Aparece, o pescoço tem uma cor diferente. Aparece, não tanto, mas aparece. Mexendo direitinho ali, fazendo um custo destrutivo, vai dar certo e o resultado ficou bom. Eu achei que ficou muito legal. E agora eu quero fazer outro teste para vocês. E olha isso! Esse custom aqui não precisa de modo destrutivo, já está encaixado do jeito que eu queria, sem mexer em nada. Ó, tá aqui o cabelo dele aqui também, tudo direitinho. As mechas é o mesmo esquema do Shiryu V1 EX da GT, só tá apoiado aqui, ó. Ó, não tem encaixe nenhum. Eu só peguei e coloquei aqui para dentro. Ó, então funciona muito bem. A cor do pescoço não combina com o rosto, mas o cabelo esconde isso. E ficou maneiro. Talvez trocando o pescoço ficaria melhor ainda. O problema aí, eu não sei se o pino ia deixar. Mas aí, a franja aqui conseguiu entrar direitinho. Não tá com a parte de trás do cabelo, do Libra Toy Point. E ficou um resultado interessante. Tem que ajeitar aqui, óbvio. Dá para fazer melhor. Eu que peguei aqui só mesmo para gravar, para mostrar para vocês e confesso que ficou interessante, hein?
Enfim, testes feitos, agora a gente vai para as considerações finais. Então, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. Peças de metal e de plástico. Plástico, nas peças que estão aqui, são as espadas, a asa, partes ali das armas, no caso os cabos, as pontas são de metal. E aí, continuando com plástico, abdômen, protetores de punho, elmo e só, o resto é de metal. E vamos para o nosso sistema de ranking. Pintura, galera, pintura disso aqui é coisa de outro mundo. Eu não vi nenhum descasque, não vi nada que tire ponto dessa figura e a coloração está incrível. Para mim, 5 estrelas. A montagem beira ao ridículo de tão boa, é insano. Então, assim, montagem nível divino. A Red Sculpt é 5 estrelas, não tenho o que reclamar porque é aquilo. Liberdade criativa. Não tem com o que se comparar, não tem como falar, tá fiel, não tá fiel, não tem como dizer isso. Mas de qualquer forma, a Red Sculpt me agrada. Então, 5 estrelas. O design, e aí tem 2 pontinhos aí que poderia ser melhor. O braço, ele não segura muito o peso das armas. Aqui o escudo é de plástico, mas quando você coloca as espadinhas aqui embaixo, que eu até esqueci de colocar, vou colocar aqui. Pronto, e fica charmoso pra caramba, parecendo umas garras aqui. Fica muito maneiro. E aí as espadas são de metal. E aí já colocando isso aqui, ó, já não aguenta. Isso é da marca Toy Point. Esse pino aqui, as articulações do ombro, não são tão... Olha lá, cai muito. E nesse caso aqui do Libra, precisaria até por conta da armadura aqui, porque eu gostei de colocar essas espadas aqui no escudo. E aí já fica caindo ali. Não é muito resistente, não. E eu achei que no caso do Doko também ficou um pouquinho pescoçudo. É a única reclamação que eu tenho da figure, porque o design desse item aqui, o design da armadura, é de uma criatividade sem limite. Você pode ter gostado de algum outro personagem, de outra armadura, mais que essa daqui, mas sem dúvida essa daqui é uma das mais, ou se não a mais criativa. A quantidade de poses que dá para fazer com isso aqui, a quantidade de variação de armadura é inacreditável. No take de pose aí não mostrei nem 10% do que dá para fazer. Porque cada configuração, cada jeitinho, dá para trocar uma arma de lugar, dá para trocar a pose, então é infinito, galera. Mas por conta desses 2 errozinhos aí, eu vou dar 4 estrelas. E a originalidade, nota 5, porque é um item único. Então a nota fica de 9.6, merecido, acima de 9. É uma figure espetacular e uma das melhores da marca. Eu sei que eu sempre falo isso, é porque a marca cada vez se reinventa e faz um item melhor que o outro. Esse daqui tá de parabéns pela criatividade, pela quantidade de arma, é incrível. E aí, galera, se você gostou desse item aqui, eu vou deixar um link na descrição de onde você comprar. Renan, mas esse é muito caro e as taxas? É só você chegar, presta atenção, tem muita gente que pergunta. É só você clicar no link aí, chamar o vendedor no chat e falar, ó, vim pelo canal Dioramas Reviews, como é que eu faço para comprar esse item? Ele vai te dar um passo a passo para você comprar esse item baratíssimo, né? E aí, mesmo com taxas, vai ficar extremamente barato. É só seguir o passo a passo dele. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!